Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha Zero Stress. Eu sou Maria João Viegas e o tema de hoje é: se acha que comida congelada fica má, é porque não está a congelar corretamente. Eu aqui vou dar estratégias para planear as suas refeições de forma fácil e organizada com o método Cozinha Zero Stress. Se é aquela pessoa que não congela as refeições porque acha que comida congelada não fica boa, então acompanhe-me neste podcast. Agora, se quer continuar a ir para a cozinha todos os dias, fazer o jantar, porque acha que comida congelada não fica boa, então o tema de hoje não é para si. Porquê congelar os alimentos? O congelamento é um método comum de preservação de alimentos que diminui a sua decomposição. O congelamento desacelera a deterioração da comida e pode parar o crescimento dos micro-organismos, mas não os mata necessariamente, apenas para o seu desenvolvimento. Congelar alimentos é uma das melhores formas de combater o desperdício alimentar e de manter um alimento por um longo período de tempo. É também uma boa opção para ter as suas refeições sempre prontas e para aproveitamento de restos de comida. Permite ainda poupar tempo e dinheiro. Será que comida congelada fica boa? Sim, fica, desde que seja congelada corretamente, porque congelar os alimentos irá conservar os nutrientes e a sua frescura, de forma a que quando formos a consumir pareça que estamos a comer comida feita na hora. O congelamento é um eficiente sistema de conservação, pois retira o calor dos alimentos para retardar a ação dos micro-organismos e, consequentemente, o processo de deterioração. O congelamento dos alimentos mata bactérias? Não, exatamente não mata. Congelar alimentos torna as bactérias e outros micro-organismos inativos, preservando assim os alimentos. Assim que o alimento é retirado do congelador e começa a descongelar, as bactérias e outros micro-organismos tornam-se ativos novamente. Por isso convém consumir o mais rápido possível. Qual é a melhor forma de congelar os alimentos? O ideal é cozinhar os alimentos, deixar arrefecer e congelar. Deixe arrefecer de preferência dentro do frigorífico, porque se deixar ao ar livre, pode deixar ao ar livre, mas não deve ficar mais do que 2 horas, porque depois cria uma película à volta do alimento que pode ser prejudicial à saúde. Não congele quente, porque o processo de cocção vai continuar e depois vai formar gelo. O congelamento mantém a textura, os nutrientes e o sabor dos alimentos. Ou seja, temos aqui 3 processos, que é preparar, arrefecer e congelar. Lembrem-se sempre disto: preparar, arrefecer e congelar. São 3 processos fáceis de decorar. O princípio do congelamento, os princípios do congelamento bem sucedido são: não recongele. A primeira regra que todos conhecemos é: uma vez descongelado o alimento, não volte a congelá-lo. Porquê? Porque neste processo o alimento vai perdendo nutrientes e micro-organismos que vão ficar ativos. Quando descongelamos, os micro-organismos ficam ativos, começando-se a desenvolver, causando problemas à saúde. Ponto número 2. Do supermercado para casa, use sempre sacos térmicos, porque os produtos refrigerados e congelados idealmente devem ser transportados em sacos térmicos, de modo a manter a temperatura do alimento até chegar a casa. Ponto número 3. Congele o peixe e a carne já arranjados. Se quiser congelar carne ou peixe crus, arranje-os como se fosse cozinhar, como se fosse para cozinhar na altura, retirando a pele, a gordura visível, os ossos e as espinhas, da maneira que vai ser cozinhada. Corte-os em pedaços do tamanho que vai precisar para os confeccionar. Por exemplo, o frango, se for para assar, o frango se for para assar inteiro, eu normalmente deixo com pele,
e deixo o frango inteiro. Se for para fazer um arroz de frango ou um frango estofado, já corto aos pedaços, sem a pele, e retiro a pele e está pronto, congelo e fica pronto a ser cozinhado. Quando quiser congelar verduras cruas, lave-as e elimine as partes não comestíveis. De seguida, deve submetê-las a um branqueamento. O branqueamento, eu tenho também um podcast sobre este assunto, este tema do branqueamento, que devemos ferver, pô-las. Eu normalmente o branqueamento faço com vapor. Há quem ponha com água a ferver, mas eu prefiro submetê-los ao vapor de 1 a 2 minutos e depois passa por água fria, que é o choque térmico, que para o processo de cocção do alimento. Este processo destruirá as enzimas, vai reduzir os micro-organismos e vai ajudar a manter a preservar a cor dos alimentos. Outro ponto também muito importante, arrefeça os alimentos antes de congelá-los, porque congelar alimentos quentes só vai aumentar a temperatura do congelador e poderá fazer com que os outros alimentos comecem a descongelar. Se vai congelar algo que acabou de cozinhar ou que sobrou do jantar, espero que arrefeça antes de colocar no congelador. Se tratar de um guisado ou de um cozinhado que tenha molho, quando for a congelar não encha demasiado o recipiente, porque o processo de congelação leva a que os alimentos dilatem. Temos de terem atenção a esse ponto. Coloque sempre etiquetas nos alimentos e nos recipientes. É importante que escreva o que tem na embalagem, porque ao fim de algum tempo, pode não se lembrar o que é que tem no congelador, o que é que está congelado. É importante também que coloque a data de congelação para saber quando é que foi congelado. Eu normalmente tenho na porta do frigorífico ou do congelador uma lista onde eu tenho o nome do alimento, a quantidade e a data em que foi embalada. Depois, à medida que eu vou utilizando, vou riscando e assim temos sempre uma listagem correta do que temos no congelador. Evita estragar, não é? Se tivermos essa lista, vai evitar que se estraguem os alimentos. Um ponto também muito importante, embale corretamente, certifique-se que embrulha os alimentos adequadamente ou que os coloque em recipientes bem fechados, porque caso contrário os seus alimentos podem queimar no congelador, porque vai entrar água, vai criar gelo e acaba por queimar o alimento. Controle as porções, ou seja, congele os alimentos em porções mais pequenas, consoante o número de pessoas que vai alimentar. Não queira descongelar depois comida para 8 pessoas, quando na realidade são 4. Aqui vai haver um desperdício de alimento e, como não devemos recongelar, acabamos por estragar os alimentos. Quanto tempo posso ter os alimentos congelados? O tempo de congelação varia de alimento para alimento. O congelamento é uma das formas mais comuns e seguras de conservar os alimentos. O congelamento também mantém o produto num estado mais próximo ao original, imobilizando a água presente no alimento e dificultando as reações microbiológicas, assim evitando o crescimento de micro-organismos. O modo como o produto é congelado também influencia o seu tempo de conservação. O alimento deve ser manipulado em condições de higiene e ser submetido ao congelador rapidamente após o seu preparo, sempre em recipientes próprios de congelamento. O tempo recomendável para refeições já cozinhadas são 3 meses, porque à medida que o tempo vai passando, o alimento vai perdendo nutrientes e se deixarmos por muito mais tempo,
o alimento também acaba por perder a textura. Se ficar mais um mês ou dois também não há grande problema, mas temos que assumir que a comida já não está com tanta qualidade, não é? Vai perdendo os seus nutrientes, já fica com menos qualidade. Qual é o melhor recipiente para congelar? Os melhores recipientes para congelar são as caixas de vidro com tampa hermética, que são uma ótima opção, porque estas caixas são laváveis, não deitam cheiro e são versáteis. A maioria das vezes, a maioria das caixas que existem no mercado já podem ir ao congelador e ao micro-ondas. E uma das vantagens também é que tem formatos quadrados e retangulares que otimizam muito o espaço do seu congelador. Eu tenho aqui várias caixas que eu costumo utilizar, vários tamanhos. Tenho esta quadrada, depois tenho aqui, são herméticas, elas vedam bastante bem. E tenho uma vantagem, estas caixas depois servem para servir, não precisa de sujar mais recipientes porque são próprias para servir. Aquecem, congela, aquece e dá para servir, para ir à mesa. Eu normalmente utilizo sempre as quadradas ou retangulares, porque se utilizar as redondas já ficam, o espaço já não fica tão... Há mais desperdício também de espaço, ficam lá espaços mais perdidos no nosso congelador. Aqui outro tamanho, tenho vários tamanhos, depois conforme... Utilizo esta às vezes para o arroz, porque é menos quantidade. Pronto, temos aqui estas caixas que já hoje em dia já é muito fácil de encontrar e já tem um preço mais acessível. Claro que são um pouco mais caras do que as caixas de plástico, mas tem muito mais vantagem se utilizar estas caixas. Podemos também utilizar os sacos herméticos, são próprios para congelação. Estes são excelentes porque também são uma excelente opção porque economizam espaço e são baratos. Pronto, são estes sacos, existem vários tamanhos. Pronto, tem este fecho, onde vai preservar o alimento. E este também tem uma vantagem, porque tem aqui esta zona, dá para escrever o produto e pôr a data. Outra opção que eu também estou a apresentar aqui são as assadeiras. Pode usar assadeiras, temos que lembrar-nos na altura de uma coisa. Temos que nos lembrar que as assadeiras de vidro ou de cerâmica não podem ir direto do congelador para o forno. Porque podem ir se o forno estiver desligado. Só pode ligar o forno na altura em que colocar as assadeiras no forno, porque se colocar com o forno já pré-aquecido, vai partir a assadeira, porque há um choque térmico e a assadeira acaba por partir. Temos que são pontos importantes que na hora de descongelar, que é muito importante ter isto em atenção. Se tiver poucas assadeiras, uma boa solução é revesti-las a papel de alumínio. Eu vou-vos exemplificar. Pronto. Eu tenho aqui a assadeira, pronto. Se eu puser a assadeira assim inteira, conforme está, vai ocupar imenso espaço. E uma coisa que pode fazer é forrar com papel de alumínio a assadeira. Aqui. Coloca, por exemplo, uma lasanha. Põe aqui, põe aqui os alimentos, põe a lasanha, monta. Depois cobre com o papel de alumínio novamente, fecha bem, tapa bem, congela durante 2 horas mais ou menos. Eu acho que cerca de 2 horas já fica congelado. Depois retira da assadeira e vai ficar vai vedar bem e depois colocá-la dentro de um saco de plástico bem fechado e depois vai congelar, depois vai pô-la na arca, só a parte
onde tenho a comida, não é? Na hora de, quando for, pronto, e isto depois vai dar para usar novamente. Na hora de descongelar, quando for para descongelar, retira o papel de alumínio e depois coloca novamente na mesma assadeira, porque é o tamanho, eu não sei se me estou a fazer entender. Se tiverem aqui alguma dúvida, podem questionar. Eu, por acaso, não tenho nada no congelador neste momento que eu vos possa mostrar. Vou só ver aqui. Sim, acho que é ótima ideia e vai otimizar muito o espaço no nosso congelador. Porque assim, nem sempre temos muitas assadeiras em casa, não é? E também evita... Se tivermos 3 meses o alimento, se deixarmos até 3 meses, muitas vezes isso não acontece, mas pode acontecer, chegar até 3 meses e queremos assadeiras e depois não as temos, não é? E isto acho que é uma ótima opção para congelar. Qual das melhores formas de descongelar? Ora bem, descongelar à temperatura ambiente, como eu já disse, não é a melhor opção, porque ao ar livre os alimentos congelados podem entrar em contacto com bactérias encontradas na cozinha e, consequentemente, podem causar uma intoxicação alimentar. Há quem prefira mergulhar a comida congelada numa bacia com água, o que também não é recomendado, porque este método faz com que os produtos percam sabor e nutrientes. Se mergulharmos o alimento na água, a carne na água, acaba por perder os nutrientes, não é? E vai ficar sem sabor. A carne não vai ficar em condições para consumir. Se por acaso quiser, para evitar que isto aconteça, coloque sempre os alimentos dentro de um saco plástico, hermeticamente fechado, e não se esqueça de ir trocando a água da bacia de tempos em tempos. Pode colocar dentro da água, mas bem fechado, num saco de plástico. E o ideal é substituir a água a cada 30 minutos. Além disso, este método não deve demorar mais do que 2 horas para evitar a proliferação das bactérias. Porque se deixarmos, as bactérias vão se multiplicar, não é verdade? A melhor técnica para descongelar a comida é retirá-la do congelador e colocá-la no frigorífico. É um pouco mais demorada, mas em compensação terá a garantia de alimentos saborosos, livres de bactérias e outros micro-organismos, além de manter todos os nutrientes, não é? De preservar todos os nutrientes. Esta será a melhor opção. O que muitas vezes não acontece, porque às vezes chegamos à última hora e esquecemos de retirar o alimento da arca, mas pronto, também se for de vez em quando não há de haver grande problema. É importante mencionar também que alguns alimentos podem sair do congelador e ir diretamente para o fogão, gerando uma boa economia de tempo. Por exemplo, legumes. Quando eu congelo legumes, eu coloco, por exemplo, uns brócolos ou uma couve-flor, ou uma couve qualquer, ponho um bocadinho de azeite numa sertã com alho picado, tiro do congelador e coloco com o lume bem alto, coloco os alimentos, deixo ali saltear um pouco e ficam prontos a comer. É um processo rápido e que resulta muito bem. Porque assim, se descongelarmos os legumes, vão ficar assim molengos, não vão ficar tão saborosos, não é? Por exemplo, os hambúrgueres e a carne picada também dá para fazer. Por exemplo, os hambúrgueres, também já expliquei aqui várias vezes noutras situações. Os hambúrgueres, se quiser colocá-los no forno, ainda congelados, deve ligar o forno só na altura que coloca os hambúrgueres. Isto tem que ter atenção a esta situação. Sopas congeladas também são produtos que podem descongelar diretamente na panela. Também há quem congele sopa e fica bem na mesma. Se descongelar corretamente, fica como se estivesse fresca, como se tivesse sido feita na hora.
Pode também descongelar no micro-ondas, que geralmente tem um botão específico para descongelar. Mas atenção, assim que perder todo o gelo, o produto deverá ser preparado e consumido para evitar o risco de contaminação. Isto também é um ponto muito importante, porque a partir do momento que o produto que o alimento está descongelado, começa logo, os micro-organismos começam a desenvolver-se. Depois de descongelar, posso congelar novamente? Existem sempre micro-organismos nos alimentos e se congelarmos, esses micro-organismos morrem. Quando descongelamos o alimento, há uma manipulação que cria novos micro-organismos. Porquê? Porque vamos tocar com as nossas mãos, o alimento está exposto ao ar e aí cria novos micro-organismos, o que significa, se voltarmos a congelar esse alimento durante a congelação seguinte, vai ter uma multiplicação de bactérias. Estou aqui a ver se tem algum comentário que possa... Pronto. O ideal é não congelar o alimento novamente. Pronto, isso é uma regra que acho que todos podemos fazer. Eu vou falar um bocadinho também. Eu era aquela pessoa que nunca preparava refeições para congelar, porque achava que eu tinha muito aquela ideia, a comida congelada não ficava boa. E porquê? Porque às tantas não estava a descongelar corretamente, nem a congelar corretamente. Eu apenas congelava quando sobrava assim muita comida, quando fazia o jantar e sobrava muita coisa, acabava às vezes por congelar. Mas ter esta preparação de cozinhar e congelar para a semana inteira, eu não fazia isso. Pronto. E tinha um congelador desorganizado, sempre cheio. Chegava a um ponto que não sabia o que é que tinha no congelador. Lá está, eu comprava, ia pondo para o congelador, não punha datas, não punha o tempo quanto tempo tinha comprado, não sabia o tempo que já estava na arca, pronto, tinha muita desorganização nesse aspecto. Havia alimentos que ficavam demasiado tempo e acabavam por estragar, porque como eu não registava a data da congelação, isso trazia-me alguma insegurança na hora de consumir. Provocava muitas vezes o desperdício alimentar, porque eu verificava que os alimentos, pronto, para já muitas vezes não os fechava bem. Depois ficavam, por exemplo, a carne fica mesmo fica meio esbranquiçada, fica queimada, não é? Acabava por queimar os alimentos e havia muito desperdício alimentar. E com este método, acho que com a aplicação deste método consigo sempre ter refeições prontas, conseguir reduzir o desperdício alimentar e uma grande vantagem, que acho que é muito importante, ganhei muito tempo na cozinha. Existem algumas objeções, há pessoas que continuam sempre com as mesmas objeções. Uma delas é, tenho um congelador pequeno, por isso não consigo aplicar este método. É assim, eu também tenho um congelador pequeno e consigo armazenar todas as minhas refeições. Porquê? Porque comecei a utilizar os recipientes com formatos que aproveitam, nestes formatos que eu vos mostrei, que aproveitam o espaço disponível no congelador. Eu vou mostrar aqui. Gosto de mostrar. Pronto. Imaginem, dentro da vossa arca, se colocarem estas caixas, ficam todas... Pronto, consegue-se amontoar muito bem, ficam todas direitinhas dentro do congelador, ou estas pequenas consegue-se encaixar, depois tem os sacos de congelação. Pronto, se utilizarmos os recipientes apropriados, não é? Acho que vamos conseguir congelar. E uma das coisas, também tento otimizar o tamanho da embalagem consoante o número de refeições que eu vou ter durante a semana. Outra das objeções é, não gosto de comida congelada, sabe mal. Se congelar e descongelar corretamente não vai ter esse problema. Porque quando for consumir a refeição vai ter um produto com qualidade,
mantendo sempre os seus nutrientes e a sua textura e sabor, como se tivesse cozinhado naquele momento, como se tivesse sido cozinhado naquele momento. O objetivo do método de congelação que estou aqui a apresentar é poupar tempo, reduzir desperdício alimentar e aproveitar alimentos sazonais e também preservar nutrientes dos alimentos. A forma errada de congelar as refeições é não respeitar as fases do processo de congelação que eu apresentei aqui atrás, correndo o risco de apanhar uma intoxicação alimentar e consumir alimentos sem sabor. A forma correta de comer comida congelada de qualidade, mantendo a sua textura, o sabor e os seus nutrientes, é respeitar todas as fases do processo de congelação. Lembre-se sempre, prepare, arrefeça e congele. Isto são 3 pontos que acho que nunca mais se vão esquecer. Prepare, arrefeça, congele. Logo vai ter a oportunidade de consumir alimentos de qualidade e com sabor. Um pequeno passo que pode dar para ter comida congelada de qualidade é começar por organizar o seu congelador. Todos os produtos devem estar bem embalados e datados para assegurar a sua qualidade. Com isto, na hora de consumir, vai ter a sua vida muito mais facilitada, ganhando mais tempo para si e para a sua família. Pronto, espero que tenha sido útil e se não tem o hábito de fazer comida para congelar, experimente e aplique esta técnica que vai ver que a sua vida vai ficar muito mais facilitada. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.